Olá, sejam bem-vindos. Olá, Arley. Bem-vindo Fala, meu amigo, também. tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aí aguardando o pessoal entrar. Queria já dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando aqui, já está aqui na expectativa. Padre Lucas, seja bem-vindo, Padre Opa, Lucas. Lucas. Grande Padre Lucas já está aí também para acompanhar a nossa live, né? A Letícia Alves Ferreira, maravilha. A Márcia Brito, a Tereza Moreira, e o Padre, que eles comentaram agora foram estes. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos lá chamar a galerinha do Instagram também, né? Que estão nos acompanhando. Vou chamar eles aqui, ó. Espera aí, enquanto isso o pessoal vai chegando. Sejam bem-vindos, pessoal. Bruno, de BH, bem-vindo, Brunão. Kátia Maria, Apostolado Nossa Senhora do Rosário. Maiana, Maria Helena, Filhos da Misericórdia. Maravilha. Pessoal do Instagram, nós já estamos aqui. Opa, peraí. Pessoal do Instagram. Toquei na câmera, a câmera virou. Pessoal do Instagram, já estamos ao vivo no YouTube. Aqui a galera do YouTube já está me acompanhando ao vivo. Corre para lá, porque a live é com Arley Mendes sobre a arte como instrumento de revolução. Te espero! Pessoal do Instagram, já estamos ao vivo no YouTube. Arley, bem-vindo! Fala, meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Se apresente aí para a tropa. Então, eu sou fotógrafo, estudei história, estudei economia, sou casado, muito bem casado, graças a Deus, tenho 2 filhos e acho que é isso aí, né? Sou casado há 6 anos e vamos que vamos para frente aí. Eu acho que o papo vai ser bom hoje, viu, tio? Você é de onde, Arley? Eu sou de Itambé, interior da Bahia, uma cidade de 24 mil habitantes. E aí, mas eu morava em Salvador e voltei agora, tem um ano agora que a gente voltou para cá, né? Então a gente está morando hoje em Vitória da Conquista, que é na Bahia também. A cidade mais fria do Nordeste. Diz que é, né? Uhum. Muito frio aqui. Aí chega a quantos graus? Aqui no inverno, fácil, 10 graus. Eu sei que para vocês não é tão frio, né? Sim, mas no Nordeste isso é muito frio. Isso é frio para o Nordeste. Aqui realmente é frio. Tanto que eu fiquei 7 anos em Salvador e eu já tinha perdido o costume já. E aí quando a gente voltou para cá, a gente voltou no inverno, assim, sabe? Aquele inverno. E aí para a gente se habituar de novo foi difícil. Mas é a nossa circunstância, né? Mas eu gosto do frio. Bem mais do que o calor de Salvador. Bem mais do que o calor de Salvador. Eu também prefiro o frio do que o calor. Pessoal de Caetité, na Bahia, marcando presença também. Caetité, Maria conheço Caetité. Conhece? Conheço Caetité. Aí, ó. Aqui, ó. O Thiago tá falando que já morou aí, onde você mora. A Dailton César acompanhando, a Lorena Vaz também. Ela é da Suíça Baiana, diretamente da Suíça Baiana, Vitória da Conquista, Bahia. A Érica Feliciano de BH, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes, é o Lucas, né? A galera de todo o Brasil acompanhando a gente agora, nesse tema tão importante, tão especial, gente. Por quê? Né? A gente vai entrar nesse assunto para valer, né, com a Arley, mas é importante a gente entender como esse título, a princípio, ele veio sem aspas, né, porque a gente veio também, através dessa live, explicar um pouco sobre a questão da arte. Né? Primeira coisa que eu queria falar, antes de entrar mesmo no assunto. Porque, de fato, arte, ela não pode servir, a verdadeira arte não pode servir a causas revolucionárias. Porque a arte é a expressão da beleza e, em última análise, a expressão do próprio Deus, né, que se manifesta através da beleza, né, da bondade. E aí a gente percebe que foi cooptado esta noção de arte para servir causas revolucionárias. Eu queria pedir para o Arley
começar a falar para nós. Como que, antes de entrar na questão propriamente dita, Arley, sobre a arte como instrumento, queria que você falasse sobre a arte como instrumento do bem, a arte como instrumento de Deus, a arte como instrumento de espiritualidade. Né? E a igreja nesse contexto também, que trouxe isso de forma muito forte ao longo da sua história. Né? Com certeza, perfeito. A arte, ela é, idealmente falando, ela é a expressão do real, do belo, certo? Então, tudo que é verdadeiramente belo e artístico, ele deve conduzir ao bem, ao belo, ao verdadeiro. E, poxa, quando a gente vai falar de arte sacra, então, a coisa fica muito mais evidente. Basta lembrar, por exemplo, que o Barroco surgiu na Contra-Reforma, né? A gente pode até dizer que o Barroco é uma arte da apologética, porque a igreja, através da apologética, dos aspectos teológicos, a igreja então recorreu à arte como se ela quisesse dizer o que é o barroco. O barroco é o alçamento da matéria à elevação suprema espiritual. Então, por isso que é muito comum em uma imagem barroca você ver aquela densidade de uma imagem. Né? E, ao mesmo tempo, ela sugere que ela está se elevando, diferente, por exemplo, de uma imagem gótica, porque a imagem gótica, toda imagem gótica ela é mais esguia, né? Então é muito comum essa diferença, mas por quê? Porque parece que o Barroco está dizendo assim, olha só, existem verdades fundamentais, então essa complexidade da nossa carne, sabe? A nossa densidade como alçamento ao céu. Então, o Barroco surgindo dentro da Contra-Reforma é uma expressão muito clara de que a igreja sempre utilizou da arte para a catequese, para os fins maiores, evidentemente. E sempre foi assim, evidentemente, eu estou pegando só um pequeno recorte aqui da história. Mas isso faz parte do próprio homem, né? A gente tem uma grande dificuldade hoje, Tiba, porque essa falta de aspectos artísticos, esse distanciamento do homem da arte genuína, isso acaba desumanizando o homem. Então a gente vai deixando de ser gente, porque só um homem pode apreciar uma arte. Os animais não têm essa capacidade, né? Se nós fizermos uma hierarquia lá, vamos lembrar da rosácea gótica, né? O que é a rosácea gótica? A rosácea gótica é a descrição perfeita da natureza completa. Então você tem no centro ali de uma rosácea gótica o elemento mais perfeito, que seria Jesus Cristo, como Deus e homem, 100% Deus e 100% homem, ou a Virgem Maria, a criatura mais perfeita. E depois você tem outros círculos. Então você tem a gradação da natureza, até chegar no reino mineral. Né? Então você tem Jesus Cristo, os anjos, os seres humanos, depois você tem os animais, os vegetais e os minerais. Então, por que isso? Porque a expressão artística faz parte da natureza humana. Então, quando a gente se afasta da arte genuína, quando a gente se afasta do belo realmente, a gente vai se desumanizando. Ou quando deliberadamente cria-se uma arte revolucionária, que na verdade não é arte, então como a gente não tem um termo perfeito para explicar isso, a gente usa o termo arte revolucionária, mas não deveria ser arte, né? Então, quando a gente tem os aspectos artísticos utilizados para fins ideológicos, aí sim a gente vê como reflexo direto do espírito humano aquela loucura total que a gente vai entrar mais na live. Mas, assim, tudo que a gente pensar na beleza da arte, tudo que ela pode nos trazer, seja na música, seja no cinema, seja na escultura, seja na pintura, seja na fotografia, quando ela serve realmente, porque cabe a ela servir essas verdades fundamentais, servir ao bem, servir ao belo, servir ao verdadeiro, aí sim a gente percebe que a nossa alma ela é genuinamente elevada, verdadeiramente elevada. Essa é a função da arte. A função da arte é nos levar ao bem supremo. Se ela não faz isso, se ela não cumpre esse aspecto transcendente, diríamos até verticalizado, que é o discurso da arte, aí ela realmente vira política, né? Ela começa, o artista, ele começa a lacrar, porque hoje está muito na moda, né? Então ele começa a lacrar
ao invés de conduzir aquela alma a uma contemplação superior, tá? Então, basicamente é isso. Wally, a gente percebe que a gente está em crise assim, em relação eu vou mutar seu microfone um pouco. Tá. Um barulho, não sei de que, mau contato, talvez. Acho que... eu vou mutar seu microfone aqui. O que a gente percebe? Uma verdadeira crise, né, na modernidade, na pós-modernidade, em relação ao belo. E isso aí é notório, né? E não começou agora. Nós percebemos isso pela degradação, por exemplo, da arquitetura, né? Vamos olhar para as nossas igrejas. O que eram as igrejas na antiguidade, né? Na época medieval, por exemplo. E o que a gente vê hoje as coisas acontecendo? Você vê uma caixa de sapato com uma cruz em cima e eles chamam de uma arquitetura religiosa, né? Olha o nível que nós chegamos. Isso reflete essa crise, né, do ser humano de perceber o belo, de identificar, de entender que a arte é um instrumento divino. Essa crise faz com que a gente construa igrejas deste nível, completamente horríveis, pobres, né, que não nos levam para Deus, ao contrário, nos levam para outro lugar, que não é para Deus, entendeu? Aquela arquitetura é ridícula. E a gente vê isso acontecendo. Você vê, você for no Google, dá uma googada lá de assim, igrejas católicas estranhas ou feias, você vai ver, né, como a coisa é uma crise terrível, né? Ao contrário das igrejas feitas numa época né, onde toda uma sociedade estava voltada para Deus, né? Por mais que existissem imperfeições, óbvio, desvios, mas você via uma sociedade que buscava a Deus, né? E você vai ver a degradação desse processo do afastamento da pessoa de Deus se refletindo nas obras das próprias pessoas, né? Na arte, na arquitetura é uma delas, mas na literatura é outra, no nível intelectual é outro, entendeu? E culmina no nível moral, né? E que é um reflexo. Então, se eu tenho a minha vida como um nada, a minha tendência é que eu também trate a vida do outro como nada. Se eu acho que minha vida é um lixo, eu acho que a vida do outro é um lixo. Aí entra o aborto, por exemplo. O que é o aborto? A pessoa que concorda com o aborto. É a pessoa que acha que a própria vida não vale nada, que a própria vida é um lixo, que ela é um lixo, que ela não presta. Se eu não presto, o outro também não presta. É a consequência do afastamento de Deus, que é a fonte de toda verdade, de toda beleza, de toda, né? É Deus. Quando a gente se afasta dele, a gente começa a cair nesse processo, nessa degradação humana completa. E a gente chega ao nível do bicho. Você pontou muito bem, né? Nós recebemos uma dignidade, nós somos assim um resumo da obra de Deus, né? Porque o aspecto mineral, o aspecto vegetal, o aspecto animal e a inteligência angélica e o aspecto espiritual nós temos. Está tudo em nós, nesta obra de Deus que somos nós, né? Então Deus cria tudo para nós como um enxoval para receber o ser humano, embora indignos, não merecedores de tamanha graça, Deus cria todas as coisas, né, para nós, né? E ao longo, claro, entra o pecado e ao longo do tempo nós vamos buscar essa reconciliação, né, com Deus, até que Deus mesmo tome a iniciativa e venha ao nosso encontro através de Cristo Jesus. E a gente percebe toda a trajetória da igreja a partir daí, de construir uma civilização. E a civilização europeia, né, a gente viu que foi construída, erigida sob a moral católica, sobre a fé católica, né, sobre a igreja. E aí nós vemos os exemplos das arquiteturas, das belas artes, das esculturas, dos quadros,
de tudo mais. Ou seja, esta crise que nós vivemos, ela é inegável, né? Agora, eu queria entrar um pouco nesse aspecto, o Arlen, de que além de nos perdermos na arte, na beleza, nós não sabemos identificar mais o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é mal, o que é falso, o que é verdadeiro. Nós estamos nesse processo, estamos perdidos, né? E de repente a gente vê que estes aspectos começam a ser utilizados para o mal, não é? Em nome da arte, em nome do que é bom, por exemplo, em nome do respeito se promove o desrespeito. Em nome da tolerância se promove uma verdadeira intolerância ao divergente. Perfeito. É uma crise. Sim, é uma crise, e você pontuou muito bem aí no início, toda essa crise do espírito do homem, ele vai colocar tudo isso, ele vai projetar isso na sua criação artística, no que ele cria. Por que isso? Porque a própria Sagrada Escritura diz que o homem fala daquilo que lhe transborda do coração. Então, tudo que ele vai criar, seja na arquitetura, na pintura, na escultura, ele vai projetar aquilo. Então, basta você olhar para tudo que há de produção hoje. Vamos olhar, por exemplo, na arquitetura. Vamos falar da construção dos templos, né? Aquilo que é feio, numa live a gente brincou porque surgiu o termo galponização dos templos, então eles fazem galpões achando que são templos católicos e não são templos católicos. Então, tudo isso é a própria crise do espírito do homem refletida no que ele faz, no que ele cria. Então é muito comum. E aí tem um ponto interessante, que quando a gente vai para a Europa, gente, é muito simples. Todo mundo que vai para a Europa, o que ele quer ver? Ele quer ver a beleza das grandes catedrais medievais. Aquilo ali nunca vai passar. Nunca vai passar. E quando você vai para Brasília, você quer ver o quê? O que há de interessante em Brasília, assim, para você falar, poxa, eu quero fotografar ali toda aquela arquitetura que foi construída, né, aquele embuste ali, né, que é uma estética vazia, é uma arquitetura de estética completamente vazia, né? Então, tudo isso é reflexo do espírito do homem. Tudo, tudo, tudo. E se é reflexo do espírito do homem, quando a gente volta, então, para a Idade Média, que na história todo mundo diz que o medievo é pura Idade das Trevas, né? A gente sabe que não é isso. E a gente olha para aquelas catedrais e fala, como é que esses caras faziam isso? Mas entenda, essa não deve ser o questionamento correto. O questionamento é, quem eram estas pessoas que eram capazes de construir isso aqui? Não é como eles construíam isso, porque se você pergunta como eles construíam, você fica focado na técnica. Qual era a técnica que eles utilizavam? Não é isso, que tipo de espírito se tinha neste momento em que as pessoas gastavam assim séculos. Perfeito. Séculos para construir uma catedral de Notre Dame. O cara que pensou em Notre Dame morreu e não viu Notre Dame de pé. Ele não viu Notre Dame de pé. Quantos santos passaram por Notre Dame? Sabe, quando eu estive em Notre Dame, você para rezar e você fala, nossa, quantos santos passaram por aqui? Sabe? Quantos santos rezaram aqui nesses bancos? Sabe? Então, você contempla aquilo ali. Eu nem estou falando de aspectos técnicos, a gente está falando aqui simplesmente de questão observacional. Se nós formos para o aspecto técnico, por exemplo, de uma catedral medieval, a gente vai ver que o ideal de uma catedral, de um templo, é que nosso Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, ele próprio se associou ao templo. Quando ele disse que destruirei este templo e no terceiro dia eu reconstruirei. Ora, ele estava falando do templo dele, mas os medievais, não só os medievais, todos, exceto os modernos, entenderam que um templo é o próprio corpo de Cristo. Isso é de uma percepção extremamente importante. Basta dizer que, por exemplo, no estilo românico, eu não sei se você sabe, isso é bem curioso, o altar ele não é posicionado no centro do templo. Ele é posicionado um pouquinho mais para a esquerda, para a direita de quem entra, porque é o lugar do coração do Cristo, o altar. Então, quem não entende,
chega num templo românico e fala assim, poxa, por que não está centralizado o altar? Tem um negócio errado aqui, mas é porque tem um sentido ali. O templo é onde não há tempo. Ali não existe tempo. Tanto que o sacerdote não deve dizer bom dia, boa noite, né? Ali é onde o tempo para ali. Você entra na eternidade. Só que aí, para a nossa discussão aqui, quantas pessoas, vamos falar dos arquitetos, estudam estes aspectos quando vão construir um templo? Ele sabe o que ele está mexendo? Ele sabe o que ele está construindo? Não sabe, ele tem a técnica. É uma arquitetura de estética vazia. Então, evidentemente, se ele não aprendeu a desenvolver bem o olhar, estou falando aqui não só de arquitetura, mas de pintura, de fotografia, que é a minha área, mas se o olhar dele não for bem treinado para isso, ele vai ficar simplesmente na técnica. E a técnica é morta. A técnica é estéril, tá? Então, assim, tudo que nós produzimos, nós artistas, em quaisquer áreas, tudo é reflexo de quem nós somos, né? A Sagrada Escritura diz que onde está o teu coração está o teu tesouro. Então é muito fácil você perceber quando um artista ele está de treta, ele está com outras intenções, porque basta você olhar o que ele anda produzindo, o que ele anda fotografando, o que ele anda compondo. Então é muito fácil fazer isso. Eu não sei se, assim, é claro que quando a gente fala de arte, né, tem uma reflexão do professor Olavo que ele diz assim, toda arte ela é interessante e ao mesmo tempo perigosa. Por quê? Porque quando você está diante de uma tela, diante de uma fotografia, você, olhando para aquela cena, você participa daquilo. E aí, Tiba, que entra um grande perigo, porque você começa a participar do que você está vendo. Evidentemente, não é uma participação física, né? É uma participação de espírito. Ora, se é uma participação de espírito, para nós isso é muito mais grave, e danoso do que se fosse simplesmente uma participação física. E talvez aqui seja um ponto extremamente importante, porque, Tiba, você falou dos aspectos ideológicos aí, vamos começar quente aqui para ver se o YouTube derruba a nossa live aqui, né? A gente sabe que o comunismo ele foi várias vezes refutado, né? Bombavé, Hayek, Mises, esses caras todos, eles refutaram o comunismo. Eles refutaram, eles disseram que dentro de um regime comunista não existe cálculo econômico. Ora, se não existe cálculo econômico, ninguém consegue, não existe previsibilidade, então você não consegue, não existe empresário ali, não funciona a coisa. Mas aí eu pergunto para você, se esses caras conseguiram refutar dialeticamente o comunismo, por que o comunismo ainda é tão fascinante? Por que ele não acaba? Por que ele continua crescendo? Sabe? Por que é tão interessante? Por que o cara entra na universidade, ele nunca ouviu falar de mais-valia, sabe? De mais-valia relativa, absoluta, de Marx. E por que ele sai marxista ou marxiano? Por quê? Ele sai de lá porque o comunismo é uma cultura. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe pelo simples fato de que só se combate o comunismo através de uma outra cultura que possa subjugá-la, possa opor-se a ela. Não dá para você ir para o fronte intelectual porque os caras já fizeram isso, sabe? Opor-se a ela e substituí-la, né? E substituí-la, evidentemente. Então, por quê? Porque já tiveram outros grandes intelectuais que destruíram, refutaram intelectualmente a coisa. Então a nossa briga é uma guerra cultural. Não é simplesmente algo de... Para começar, vamos pensar um pouco, né? Às vezes a gente fica assim, no argumento dialético, não, porque não existe, porque não dá certo o comunismo. Eu acho importante falar isso. Mas veja bem, se para o nosso interlocutor, para um comunista, não existe verdade absoluta, por que adianta ficar discutindo isso com ele? Você entende? Até porque, para o comunista, faz parte do modus operandi dele mudar de argumentação, de estratégia, para ganhar discussão. Eles não estão interessados na verdade.
Perfeito. Não existe amor à verdade ali, né? Não, existe a conveniência aos argumentos necessários para aquela vitória, para aquele embate. Então, eles vão Perfeito. mudando de acordo com as necessidades, eles vão se adaptando, porque não existe verdade. É isso que você está falando. Exato. E aí, assim, por que eu peguei esse exemplo? Para dizer que o comunismo é uma cultura. Porque nós só conseguimos combater uma cultura revolucionária através de uma outra cultura que lhe faça oposição e que lhe substitua. Aquele autor muito famoso que a gente cita, o Hofmannsthal, ele diz assim: não há nada que exista na política sem que antes, primeiramente, não exista na literatura ou na cultura. O que esse cara está querendo dizer? Que se tudo primeiro, para que haja uma força política, primeiro deve existir uma força cultural. Ou seja, a força política está em função da força cultural, da literatura, da pintura, da música, o que for. Warley, um exemplo claro disso, rápido aqui, você já continua. Um exemplo claro disso. Ideologia de gênero. Quando foi refutado, rejeitado pela sociedade, né, lá nos planos municipais de educação, nos planos nacionais, parou-se um pouco de falar sobre isso lá no início. Quando parou-se de falar, de combater, o que aconteceu? Eles foram tomando espaço novamente, né? E através de um trabalho midiático, né, eles foram impondo novamente a ideologia de gênero ao ponto de que conquistassem projetos de leis e leis também aprovados nesse sentido. Então eles entraram, mesmo sendo algo ilógico. Se você pegar um argumento lógico, racional para desconstruir a ideologia de gênero, você faz isso brincando, porque aquilo é retardadice, aquilo entendeu? Aquilo não tem sentido nenhum, aquilo é uma burrice, aquilo é idiota, ideologia de gênero é uma loucura, né? Mas é o discurso, porque vai entrando na discussão, vai entrando na cultura, vai entrando no costume, vai se tornando comum, vai se usando nos termos, nos meios de comunicação, vai usando. Outro exemplo disso é aquela babaquice dos termos neutros, né? Amigue. Lembra a primeira vez que a gente ouviu alguém falando assim? Amigue, sei que lá, sem masculino, sem feminino? Sim. Aquilo era motivo de chacota, de piada, de coisa mais ridícula. Hoje, a coisa está ficando séria. Por incrível que pareça. Exatamente. É por isso que a gente não pode menosprezar, a gente não pode achar que aquelas ideias, aquelas tendências são bobas assim. Porque tudo é muito bem pensado. Tudo é tão bem pensado que a esquerda sempre soube que a ideia é o fronte cultural. Né? Quem disse isso foi Gramsci, né? O cara já tinha escrito isso, que a ideia é vamos fazer todo mundo virar comunista sem saber que é comunista. Vamos fazer todo mundo começar a raciocinar como comunista sem saber que está raciocinando como comunista. Por isso você vê como é uma ideologia, como é vigarice do início ao fim, né? Porque tá te enganando, você tá raciocinando como comunista e não sabe que tá raciocinando assim. Então eles sempre souberam que, desde o início, o fronte é cultural. Sempre, sempre, sempre. E aí vem um outro ponto extremamente grave, que é a formação do nosso imaginário, que é a formação das imagens que nós trazemos na nossa mente. Por que isso? Porque, Tiba, quem moldou a inteligência no Brasil foi a esquerda, desde sempre. Quem moldou a inteligência do Brasil foi a esquerda. Ora, se a nossa inteligência, se o nosso imaginário foi moldado desde os livros didáticos, né? Se o nosso horizonte, a forma de nós pensarmos, foi através dos movimentos revolucionários, é claro que eles fizeram a mesma coisa através das imagens. Mas, para entrar nisso aí, eu só preciso explicar bem rapidão a importância da imagem na nossa mente. Como é que funciona? Se eu disser assim para você, Tiba, vamos fazer uma viagem
Vamos lá para a Basílica de São Pedro. Vamos ficar ali na Praça São Pedro, ali próximo ao obelisco. Enquanto eu estou dizendo isso para você, veio na sua mente a imagem da Basílica de São Pedro, veio na sua mente a Praça São Pedro e veio a imagem do obelisco, beleza? Por quê? Porque você tem o referente do que eu estou dizendo para você. Então, a sua memória, ela puxa as imagens, ok? Mas quando nós não temos isso, quando nós não temos as imagens corretas na nossa mente, não acontece como um programa de computador. Né? Se você está fazendo uma busca numa tela de computador e você está buscando um arquivo, aparece uma janela e a janela diz para você, né? Arquivo não encontrado. Então, se eu disser assim para você, ô Tiba, vamos naquele monumento lá que tem naquela praça principal da Irlanda. Se o Tiba não foi na Irlanda e ele não sabe que monumento é esse, não vai aparecer uma janelinha dizendo arquivo não encontrado. O que a nossa memória faz? Ela coloca um simulacro de uma imagem na memória. Mas nesse caso, o Tiba não está com a imagem correta, ou seja, ele não está com o referente. Então a gente continua a conversa achando que está raciocinando corretamente. Eu estou falando da Irlanda, o Tiba não foi acusado na memória dele que não existe o referente Irlanda e ele continua o papo. O que eu estou querendo dizer? Que se nós não tivermos os referentes corretos, as imagens corretas das coisas, ou seja, da realidade, a gente fica com uma compreensão invertida da realidade ou mal compreendida da realidade. Agora, você imagina quando estas imagens elas foram apresentadas a nós de uma forma revolucionária, como eles fizeram, né? Imagina, porque a gente tende, nós conservadores, pessoal de direita, nós cristãos, a gente tende a olhar para, por exemplo, um livro didático, né? Então a gente sabe que a gente precisa educar os nossos filhos, a gente pega o livro didático e a gente começa a observar o texto do livro didático para ver se tem alguma coisa estranha ali que a gente não quer passar para os nossos filhos, ok? Mas tem um ponto que é mais grave, que são as imagens. E eu vou dizer por que as imagens elas são muito mais graves do que o texto. Existe um livro, e aí, pessoal que está aqui na live, por favor, se puderem, comprem, leiam esse livro, Aristóteles em Nova Perspectiva, na livraria do Tiba T, porque eu olhei hoje, está com 37% de desconto, que eu olhei, tá? Por essa você não esperava. Então, nesse livro, aqui, ó, esse azulzinho, é um livro pequeno, gente. Leiam isso aqui para vocês compreenderem o que eu vou falar. O Aristóteles, dentro do Aristóteles, existem 4 discursos. Mas a gente vai se deter no discurso poético e no discurso retórico, tá? A grosso modo, o que é um discurso poético? O discurso poético é a natureza da coisa da arte, tá? Então a arte, ela simplesmente se apresenta a você e pede que você contemple aquilo e você acaba participando daquela cena. No discurso retórico, o discurso que eu estou falando é a forma de se conversar, de se falar. É quando você está mandando ou sugerindo alguém a fazer alguma coisa, tá? Por isso que a catequese é retórica, tá? Então a catequese do padre é o discurso retórico, porque ele está sugerindo que se faça algo, que se tenha determinada conduta de vida, tá? Conforme os mandamentos, a lei de Deus, enfim. E tem um outro discurso que é o discurso dialético. Quando a gente está lendo um texto de um livro didático, por exemplo, a gente começa a ver aquilo ali e se de repente Tiba, muito bem treinado, vê ali algo que está sugerindo ideologia de gênero, ele fecha o livro, certo? Por quê? Porque está muito evidente no texto que aquele ensino se contrapõe ao que ele acredita. Mas na imagem, não. Porque a imagem não está dialetizando. Uma gravura não está discutindo com você. Uma gravura, ela apenas se apresenta. E ela simplesmente, se ela simplesmente só se apresenta, você consome aquilo e não discute com ela. Você não tem mecanismo de recusa. Perfeito. Você não tem mecanismo de recusa. Simplesmente você já viu e já assumiu aquilo ali. Isto é a formação do repertório de imagens que nós trazemos. Então a gente tende a abrir um livro didático, discutir o texto,
mas a gente não discute a imagem. E de forma muito ingênua, como dizia o Melk, amigo nosso, a gente esquece que o que fizeram com o texto, fizeram também com a seleção das imagens. Né? Tem uma revista muito famosa aí, que eu não vou falar o nome para não dar ibope, mas a gente sabe que todas as imagens de capa que ela coloca para falar, por exemplo, do clero, para falar da direita, para falar de conservadorismo, todas as imagens de capa são imagens feias. Isso é muito bem pensado. Então, não é só o texto, são as imagens também. Eles sabem disso, mas nós, a Sagrada Escritura diz que os filhos da luz, os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz, né? Então a gente não se atenta para isso. Todo o nosso repertório de imagens que nós trazemos, ele foi forjado pela esquerda, pelas telenovelas, pelo cinema, né? Pela péssima literatura dos últimos tempos que a gente tem, né? Pela fotografia, que é a minha área, fotografia nem se fala, né? Vou entrar um pouquinho do lance da fotografia. Então, isso é extremamente importante, isso é muito importante. Aí alguém pode falar assim, vocês estão viajando, né? Vocês estão achando que existe lá alguém manipulando imagem, né? Para conduzir o imaginário popular para determinada ação, para começar a pensar como comunista. Olha só, tem um outro livro aqui, esse eu sei que não tem na sua livraria, porque lá só vende coisa boa, né? Esse livrinho aqui, do John Berger, ele é um livro de fotografia, certo? E o cara escreveu um texto em 1968, e olha só, tipo, a gente está falando agora de fotografia, a gente não está falando de arquitetura, a gente não está falando de escultura nem de pintura, fotografia, né? O cara escreveu assim: toda fotografia é de fato um meio de testar, confirmar e construir uma visão total da realidade. Construir uma visão da realidade. Daí o papel crucial na luta ideológica. Daí a necessidade de compreendermos uma arma que podemos usar e que pode ser usada contra nós. Olha só o que o cara está escrevendo em 68, de fotografia. Ou seja, nós temos aqui a arte fotográfica e a gente tem uma arma, que ele já disse aqui, que a fotografia é uma arma, né? E que a gente pode utilizar ou pode ser utilizada contra nós. Então, ele sabe o poder da fotografia, para o bem ou para o mal, porque ele diz que pode ser usado contra nós. Engraçado que ele coloca nós, não como ser humano, mas me parece como um grupo ideológico, né? Soa isso no livro. Então, assim, todo o nosso imaginário, ele foi formado desta forma. E, infelizmente, a gente cai nessa... nós, como inocentes, né? De achar que basta o texto ou não. E não é isso, porque o cara ideológico, o cara comunista mesmo, ele não vai se apresentar para a gente como um comunista. Ele vai se apresentar para a gente com pele de ovelha, né, de cordeiro. E a gente vai consumindo aquilo ali de uma forma muito inocente, tá? E olha só, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos, porque essa questão dos nossos filhos em contato com os desenhos animados, com os livros, filmes, as telas, com todo tipo de acesso à internet e tudo mais, eles estão tendo contato com coisas horríveis, coisas manipuladas, imagens grotescas, né? Que podem fazer muito mal para eles, né? Imagens distorcidas da realidade. Então, eu me lembro muito bem que, na época, o Carlos Nadalim, ele lançou aquele livro de alfabetização, eu até tinha o curso também sobre alfabetizar o filho em casa e tudo, mas ele lançou aquele livro, eu não vou saber o nome, eu sempre esqueço aquele nome daquele, postura, brincadeira, eu tenho esse livro aqui, mas eu não lembro o nome. E eu lembro ele me contando como ele escolheu
o artista que fez as imagens, porque ele falou assim, olha, Tiba, deu muito trabalho para achar um desenhista, né, um cartunista lá para poder fazer o livro, porque tudo quanto era animação ali, desenhos que eu via, eram imagens distorcidas das figuras humanas, né? Eu era espichado, aquela boca grande, aquele todo caricaturado, tudo. E ele falou, não pode ser assim, o processo de aprendizado, você precisa deixar a criança ter contato com o belo, né? Com aquilo que remete ao que é real. E aí, por fim, ele encontrou um bom desenhista, e quando você vê as gravuras do livro, são belas, são figuras humanas bem parecidas com o real, sabe? E eu nunca mais esqueci, eu lembro que tem uma conhecida minha, ela me falou, tipo, eu tô lançando um livro infantil e tudo mais, me comentou comigo, aí eu falei isso para ela, falei, olha, presta muita atenção nas figuras, nas imagens que você vai colocar, porque eu me lembro que quando estive com a Nadalinha, eu contei toda a história para ela, ele me falou sobre isso, e de fato é assim, porque a figura humana distorcida, desfigurada, né? Isso não é o processo da educação, não se faz assim, se faz com contato com a realidade, com o que é de fato artístico, e você vê hoje os artistas modernos, você vê um quadro, uma pintura moderna, uma arte moderna, você pega um arame farpado, enrola lá, põe numa caixa de vidro, e aí você põe no museu, e aí a obra moderna, aí os babacas vão lá, ficam tirando foto daquilo ali, achando coisa mais chique, põe uma cama desarrumada, tá? E aí as pessoas chegam lá e tiram foto. Nossa, a expressão da arte daquele cara que pegou o mictório, assinou e pôs dentro da caixa de vidro, e aí virou a referência. E a gente vê esse tipo de arte moderna ridículo, que não expressa nada. E aquele quadro, mas é um quadro caro, é um quadro moderno, mas é um quadro de um artista famoso. E você senta diante daquilo ali, e você fica assim, fingindo que está abstraindo alguma coisa. E todo mundo fingindo, todo mundo, é um Todo bando de mundo fingindo. que entra e está fingindo que está captando alguma coisa ali. Não, Perfeito. mentira, não está captando porcaria nenhuma. Você não está entendendo nada, você está achando aquilo ridículo também, mas você não tem coragem de assumir. Porque o povo o rei está nu, mesma coisa. Né? Perfeito. Se alguém gritar lá no meio, essa é uma porcaria, que ninguém entende nada. Aí todo mundo começa a esse cara tem razão. Entendeu? E assim, quanto mais todo mundo não compreende aquilo ali, mais o caráter de alta complexidade parece que sai, sabe? Teve um caso, eu num curso de fotografia, e eu saí para fazer os passeios fotográficos, né? E a gente foi fotografar numa feira. Eu não posso falar o lugar, porque senão isso aqui vai ficar gravado. E numa feira, né? Então, lá pelas tantas, o professor chegou e começou a fotografar um saco de estopa, né? Você sabe que é um saco de estopa, né? Aqui no interior, saco de estopa, que são aqueles sacos utilizados para botar fruta, verdura, enfim. E esse saco de estopa estava pendurado assim numa barraca. Ele parou e começou a fotografar aquilo ali, né? E como eu estava do lado dele, eu parei e fiquei observando aquilo, né? E fotografando aquele saco de estopa, um saco de estopa vermelho. E aí, todos os alunos viram aquilo ali, todo mundo chegou e começou a fotografar também o saco de estopa, né? Aí eu fui e perguntei pro professor, né? Eu falei assim, e aí, professor? Né? E apontei assim pro saco de estopa. Aí ele falou assim para mim, vestígios. Aí eu parei, vestígios, todo mundo ficou assim, nossa, são vestígios. Então, é ridículo, mas olha só, a gente precisa fazer, voltar para a ideia da coisa. Por que ele acha que aquilo ali é arte? Por que ele acha que estava fazendo um trabalho de altíssima complexidade fotografando um saco de estopa? Pelo seguinte, Tiba, a nossa Constituição, ela coloca como arte tudo aquilo que é reflexo de um povo. Se é costume, se é música.
Ora, se você tem um texto normativo, o que é um texto normativo? É um texto que serve como norma para a sociedade, em que usa uma definição de cultura. Desta forma, porque essa definição de cultura serve. Mas para quê? Para uma pesquisa antropológica. Se ele estivesse fotografando para fazer uma pesquisa depois, de onde veio aquele saco de estopa, entende? Uma pesquisa antropológica. Mas não como arte de altíssima complexidade. Por quê? Porque o texto constitucional eleva o que não é arte à categoria de arte e rebaixa o que é realmente arte. Então, para esse cara, para esse professor, fotografar um saco de estopa tem a mesma complexidade do que fotografar uma catedral gótica. Se ele pegar o texto da Constituição e aplicar no exercício dele, é a mesma coisa. Eu não fiz um curso de fotografia em que o cara foi para Paris fotografar bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Ele foi fotografar. Então, assim, é muita loucura. Mas por que o cara não foi fazer uma produção fotográfica, documentar as catedrais mais antigas, ou as maiores catedrais, ou as mais complexas, ou as mais belas? Você entende? Isso é um trabalho de alta complexidade. Não é você sair pelas ruas de Paris fotografando bituca de cigarro. Então, assim... O Arley, aquela famosa frase, se tudo é arte, nada é arte. Nada é arte. Nada é arte. Então, Entendeu? É realmente a glorificação da loucura. Exatamente, porque se eu nivelo o saco de estopa a uma obra de Michelangelo, tá ligado? Acabou a minha referência, eu perdi a referência. Então, eu acho que é a mesma coisa se você for lá no Museu do Cocô. Tem um Museu do Cocô lá no... É na França, não é que tem um Museu do Cocô? Onde que é que tem um Museu do Cocô? Eu nunca ouvi falar dessa merda. Tem o Museu do Cocô, cara. Eu vou pesquisar aqui o Museu do Cocô pra você ver como é que é. Você lembra onde que é, pai? O Museu do Cocô? Aqui, ó. Museu do Cocô. Vou pôr aqui, não é brincadeira não, gente. Não tem... Aqui, ó. Tô pesquisando aqui, ó. Museu do Cocô. Tóquio, né? Na Europa, não. Museu do Cocô inaugurado em Tóquio. Ó. Inaugurado no dia 19... em 2019, no dia 9 de 2019. Quer ver? Ó. Tô vendo aqui, ó. As fotos de cocôs coloridos, tudo em formato cocô. Tem uns papéis higiênicos embrulhados para você levar de lembrança para casa. E assim vai. Cocô em latinha, caga lá acho que eu já vi. E trava na latinha e põe lá. E as pessoas, eu lembro do Olavo falando uma vez que quando o povo começar o fundo do poço é quando começa a adorar a própria merda, né? Perfeito. Ele falando sobre isso. E ele falava também, olha, se preparem para o canibalismo e para... Tem uma outra coisa. Canibalismo... Pedofilia? Pedofilia também. Pedofilia, a legalização, né? Normalização da pedofilia. Mas ele falava uma outra coisa também, e depois o canibalismo. Chesterton também falava quando você coloca... onde tem uma adoração ao animal, há um sacrifício humano. Perfeito. Né? É o que a gente está vendo, o endeusamento. Ontem mesmo o Instagram tirou uma publicação minha de uma cobra coral que eu matei aqui no meu terreno. Mas eu tenho 5... Eu moro na roça. Tenho 4 crianças, uma mulher grávida, né? E aqui, cheio de criança que parecia uma cobra coral. Eu capturei, nem mostrei eu matando nem nada. Foi uma foto dela, ela no vidrinho, enroladinho, e escrito assim, capturada e executada com sucesso, né? E aí foi retirado como apologia ao crime, ao maus tratos, não sei o quê. Entendeu? A demência da falta de percepção da realidade das coisas, né? E o pior é que você vê, isso só acontece através de uma ordem, de uma rede social, porque existem pessoas que já entraram nesse frenesi
e que já colaboram nesse processo, denunciando esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Aqueles experimentos sociais que você já viu? Quando Sim. colocam várias pessoas combinadas ali na recepção de um consultório, todos sabiam da trama, menos uma. Sim. Sim. Aí quando dá um apito, todo mundo levanta. E a pessoa que não sabe de nada fica ali observando, o que está acontecendo? Dá outro apito, todo mundo levanta. Fazendo de conta que está tudo normal. Em determinado momento, aquela pessoa começa a levantar. Tem esse experimento Perfeito. gravado, aí tá no YouTube. A pessoa começa a levantar. Do nada, Perfeito. as pessoas vão saindo, ela fica sozinha. E ela levanta, dá o apito, ela sozinha, sem ninguém. Ela levanta, até chegar uma outra pessoa, senta lá e dá um apito. Ela levanta e cobra que o outro também levante. Perfeito. Olha o nível de esquizofrenia. Gente, nós estamos vivendo aí a perda da referência. As pessoas estão perdidas, não sabem nada, não sabe o que é verdadeiro, não sabe o que é belo, não sabe nada. Entra nessa loucura. E aí, a coisa mais fácil do mundo é você manipular essa pessoa através destes instrumentos. Olha Não, o que é a muito arte. fácil. Muito Pode fácil, fazer, né? o Nós estrago já, que isso pode fazer. nós já viramos os ratinhos de Pavlov, né? Por quê? Porque antes, quando você tinha esses experimentos sociais, você não tinha essa massa e esse nível de comunicação social como nós temos agora. Então a coisa está muito mais fácil. Você chega na internet e aplica o seu experimento, porque agora você atinge as massas. Eu sei que para muita gente que não está acostumado a estudar esse tipo de coisa, conspiração, é loucura, mas não é. Né? A gente estuda esse tipo de coisa. Então a gente não está falando besteira. Eu peguei uma prova aqui para mostrar para vocês que o cara utiliza da fotografia para manipular, usa a fotografia como ferramenta, como arma ideológica. Tiba, é só isso que tem. A gente nunca teve uma avalanche de imagens como nós temos hoje. E quando você tocou lá no início sobre essa questão ideológica, vamos lembrar, quem puder tomar nota desse documentário, é Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen. Arquitetura da Destruição. Esse documentário está aqui no YouTube. O que é esse documentário? O cara documentou a estética revolucionária nazista. Ou seja, eu não sei se todo mundo aqui deve saber, mas o Hitler ele era pintor, um artista frustrado, mas era artista, né? E a equipe dele, a maioria da equipe dele era de artistas, né? Era composta de artistas. E tudo que ele fazia, inclusive ele tinha o objetivo de fazer um museu, então tudo, ele começou a roubar, vou usar o nosso termo aqui do interior, a surrupiar as grandes obras de outras nações para ele fazer um museu próprio. Graças a Deus, isso está descrito num outro filme chamado, me falhou aqui agora o nome, Caçadores de Obras-Primas, tá? Caçadores de Obras-Primas. Mostra muito bem uma equipe americana de artistas americanos para tomar de volta as grandes obras de arte e devolver as obras de arte para os seus donos, as nações, porque o Hitler queria pegar as obras de arte. Né? Então, o documentário Arquitetura da Destruição mostra que existia sim, pensado pelo regime, um tipo de arquitetura revolucionária para moldar o comportamento dos homens. Olha o que esses caras pensavam, sabe? O que os caras pensavam? Eles sabiam disso, os caras pensam o tempo todo nisso, eles sabiam que existe um tipo de arquitetura, a forma como você vai dispor as construções, os edifícios públicos, as residências, aquilo gera determinado comportamento, né? Existe um outro título que me faltou agora, o cara tem um estudo em que ele mostra que determinada altura do pé direito de casas e o tamanho das casas, isso diminui o apetite sexual. Porque diminuindo o apetite sexual, você diminui a quantidade de filhos. Então, olha o que os caras pensam, sabe? Então, assim, quando você fala de arte, existe sim, é uma ferramenta para o bem extremamente grande, né? Deus quem fez, porque são os talentos que Deus nos deu, mas quando isso cai nas mãos de um revolucionário, nas mãos do Estado, nas mãos de que a gente às vezes acha que
o cara é pintor, a gente vai ver a cosmovisão do cara, a visão de mundo do cara é completamente invertida. Às vezes o cara não é nem um inimigo, mas é porque foi a formação que ele recebeu, entende, Tiva? Então, se todo mundo tem só aquela formação, é claro que ele só vai produzir daquela forma. É como na faculdade. A faculdade vai pegar a referência bibliográfica de todo mundo que está estudando ali. Só tem porcaria. Então é claro que você vai sair com uma percepção completamente invertida da realidade, porque o seu referencial para debater os temas da realidade, os problemas que se apresentam para você, todo referencial é revolucionário, é de esquerda, sabe? Então, isso é muito sério, extremamente sério. Na fotografia, que é a minha área, eu já dei vários exemplos para vocês aqui. Qual é o meu objetivo, então? É trazer simplesmente a coisa dentro da sua proporcionalidade. É fotografar a vida real com um aspecto transcendente. Por quê? Porque é preciso que haja alguma mensagem ali que te remeta a um aspecto não imediato, mas transcendente. Só que aí nós precisamos treinar o nosso olhar. Por quê? Tem um livro do Scruton, Roger Scruton, que ele fala muito de duas teses dele, que a forma de o homem perceber as coisas, a percepção imaginativa e a percepção imediata. Então, a percepção imediata é tudo que, de forma imediata, chega aos nossos olhos, certo? Ou aos nossos sentidos. Então, o cachorro também tem percepção imediata, né? É uma planta que a gente vê, é um som que a gente ouve. Mas a percepção imaginativa não. Porque se eu chegar aqui para o Tiba e mostrar para ele uma pintura abstrata, na verdade não existe pintura abstrata, né? Porque você está vendo pelo menos as cores ali, as formas. Mas se eu apresento e falo assim, Tiba, imagina aqui um rosto nesse quadro. O Tiba consegue fazer esse exercício. Mas se você chegar para um cachorro, ele não consegue fazer esse exercício porque ele não tem uma percepção imaginativa, ele não consegue transpor aquilo que está se apresentando para ele além dos primeiros aspectos imediatos. Então, o que o cachorro vai ver? O cachorro só vai ver as cores das tintas, mas o Tiba é capaz de fazer um raciocínio para além dos aspectos imediatos, que é a percepção imaginativa. A percepção imaginativa, segundo Scruton, ela precisa ser formada. Se ela não for formada, a gente fica percebendo como um bicho percebe. Isso é muito grave. Se ela não for formada, ou seja, se o nosso olhar não for treinado, a gente fica percebendo o mundo, percebendo as coisas como um bicho percebe. Então a gente só trabalha, chega do trabalho somente para comer, depois para dormir. Pronto. A vida do ser humano se restringiu a isso. Trabalhar, comer e dormir. Não existe nenhum aspecto maior além disso. Então o sujeito vive na materialidade, né? Ou na utilidade das coisas. Isso é extremamente grave, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que as pessoas, em geral, estão assim, né? Utilitaristas, o próprio fato de você falar de arte parece que é perder tempo, né? Porque falar de arte, o que eu quero ver com arte, sabe? A arte não traz comida para minha mesa. Então, você percebe que o fundo do raciocínio é um raciocínio utilitarista, né? E a arte não tem essa utilidade primeira, né? Claro que ela tem um efeito secundário. De tanto você contemplar coisas boas, o seu espírito vai se alimentando daquilo ali, evidentemente. Mas ela não tem um aspecto utilitário imediato, como, por exemplo, comprar um carro para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá? Existem pessoas que são extremamente ligadas ao material, elas são pessoas bem imanentes, assim, né? Ela tem essas dificuldades de transcender, e até mesmo na conversa, né, Arli? Você percebe que tem pessoas que não conseguem conversar algo mais elevado, elas só conversam coisas fúteis, assim, coisas práticas, coisa de comprar alguma coisa, de ter alguma coisa. É verdade. É terrível, que, né? Eu conheço algumas pessoas assim, que você senta para conversar, você não consegue ter uma conversa mais elevada, você não consegue nem falar sobre ideias. Não existe isso. Nem Não sobre existe isso. ideias.
Você tem que parar no nível materialista mesmo da coisa, porque senão Exato. a pessoa não vai, não avança, entendeu? Você já vê ao nível da pobreza espiritual da pessoa, entendeu? É claro, tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de ter um assunto mais elevado, mas todos nós temos capacidade de transcender, de treinar o nosso olhar, a nossa maneira de pensar, né? Que nem aqui em casa, aqueles cards seu, né? As obras de artes, né? Que a gente tem aqui em casa, a Deia ensina para os meninos. Esses dias a gente até fez uns stories aqui, você viu, né? A gente fez uns stories mostrando os meninos com as obras de arte, né? Que você fez aí. E aí e eles foram decorando, né? De quem que era aquela obra de arte, qual que eram os traços daquele artista, né? Diferenciando um traço de um Van Gogh, de um outro. E aí ele vai vendo a diferença. E aí ele vai percebendo que eles mais se identificam, que eles acham mais belas. E a gente foi separando com eles aquilo que eles achavam mais belos e tudo, né, daqueles que eles não gostavam tanto. E eles foram percebendo que aqueles menos gostavam, né, eram as modernas, Perfeito. Do século XX. Já ouvi muito isso. Né? Então, olha que interessante, crianças que nunca tiveram contato com obras de artes e tudo mais, mas você percebe que basta um pouco de treinamento nas virtudes, na espiritualidade, que a própria criança ela já se predispõe naturalmente ao belo, né? Foi muito natural. E eu achei ótimo ali ter obras de artes mais modernas, e eu até fiquei de separar com a Deia outras bem modernas mesmo, assim, né, chamadas de artes abstratas e tudo, que eu quero mostrar para eles. Tá? Quero colocar ali perto das verdadeiras obras de arte ali do século XV, para que eles percebam a diferença gigantesca. Eu quero misturar nas outras e, sabe, fazer assim, olha aqui, para me ver a reação deles. Mas já foi muito interessante eles tendo contato com essas obras de arte, eles percebendo a diferença. Na educação das crianças, eu vejo que isso é muito importante, Arlen. Muito importante. Muito importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso que você faz. Nossa, entendeu? Cara, na educação um trabalho, das é uma crianças, missão isso aí. Isso talvez seja ainda mais grave, porque você está na primeira infância ali. Então, o mundo para nós, ele se apresenta primeiro pela beleza e pela ordem. Por quê? Porque através da ordem, o sentido das coisas eles aparecem. Você coloca regras de convivência. Por quê? Porque existe um sentido. Eu postei isso esses dias, acho que foi anteontem. Por exemplo, por que a gente não coloca um vinho dentro de um copo plástico? Mas não é vinho? Né? A ideia não é simplesmente tomar o vinho, mas por que a gente não serve dentro do copo plástico ali? Né? Porque existe um sentido. Se você colocar um vinho que tem uma produção toda refinada dentro de um copo plástico, você perde o sentido daquilo ali. Existe um símbolo por trás daquilo, que é o cuidado, enfim. Ou seja, existe ordem e sentido nas coisas. Quando você pega boas imagens, de onde surgiu essa ideia? Existe uma frase esqueci o nome do filósofo agora, mas eu vou lembrar aqui. Ele diz que a melhor maneira de você ficar inteligente não é estudando filosofia ou matemática, mas vendo muitas imagens e ouvindo muitas histórias. Vendo muitas imagens e ouvindo muitas histórias. Por quê? Porque expandindo o seu repertório de imagens na sua memória, você fica mais inteligente, porque aquela ideia que a gente falou no início, você tem mais referente para conversar, né? Isso sim é a verdadeira inteligência. O que é inteligência? É perceber as verdades, perceber o que realmente se apresenta na realidade. Isso é inteligência, né? Então, daí eu falei, poxa,
já que eu não quero deixar os meus filhos diante da TV, não quero jogar simplesmente para ficar assistindo desenho, jogando videogame o dia todo, ficando idiotizado, eu vou fazer um trabalho assim, então eu juntei com minha esposa, a gente fez uma curadoria de 100 obras de arte e a gente fez para os nossos filhos aqui. Aí depois os amigos olharam aquilo ali e falaram, poxa, coloca para vender. Eu falei, mas não é um produto, mas aí virou um produto, né? E graças a Deus, assim, nossa, o que é de história que a gente já recebeu. Você não tem Cara, noção, assim. cara, eu achei fantástico a sua iniciativa. Cara, porque nasceu, primeiro, como nasceu? Nasceu de uma iniciativa sua. Você tomou a decisão de fazer isso na sua casa para os seus filhos, né? Aham. Cara, toda boa ideia começa assim, aplicando ali na minha vida ou para os meus filhos. Pode reparar, as grandes invenções foram assim, né? E a coisa aconteceu e se agigantou, né? Sim, Hoje eu tenho aqui em casa também essas referências e vou treinando os meus filhos em contato com essas belezas, com essas verdadeiras artes, com essas sim, verdadeiras fotografias de registros de lugares maravilhosos. Cara, espetacular. Isso é um resgate, né, da boa obra, da uhum, beleza, da referência para as nossas famílias, uhum, para os nossos filhos, né? Por isso que é importante, cara, quadro na parede, de obras sim, belas, de sim, paisagens, de sim, lugares sim, maravilhosos, cara. sim. Isso não é Exatamente o meu bobagem. trabalho na fotografia, porque sabendo disso, e olha que esse é o primeiríssimo aspecto da nossa inteligência, que é a percepção de mundo, é o aumento do repertório, é o alargamento do nosso horizonte de consciência. Porque às vezes a gente fala assim, horizonte de consciência, mas qual a definição de horizonte de consciência? O horizonte de consciência é o seguinte, pensa que você está vendo a linha do horizonte do mar. Então, até onde a sua visão alcança é o horizonte. Agora, pensa isso como para a sua consciência. Então, muitas vezes nós temos esse horizonte estreitado, curto. Então, a ideia é alargar esse horizonte de consciência para que a gente possa encarar a realidade e conseguir lidar com os problemas. Porque eu vou dizer para você, e você sabe disso, a avalanche de coisas que está vindo aí, a avalanche de loucura que está vindo aí, se a gente não fortalecer o espírito, seja pela oração, seja pela cultura, a gente não vai resistir. A gente vai simplesmente. O que eles querem? Eles querem fragmentar a nossa alma, sabe? Eles querem fragmentar, levar o ser humano à loucura, à histeria, desenvolver neurose. E, infelizmente, eles estão conseguindo fazer isso, né? Então, a nossa luta aqui, trabalhando com cultura, com produção de imagens, com fotografia, é essencialmente permitir que você pare um pouco diante de uma fotografia, diante de uma imagem, e deixe que você comece a participar daquela cena e deixe que seu espírito transcenda. Agora, evidentemente, você precisa conhecer de onde está vindo aquela produção, quem fez, porque hoje você não dá para você confiar em tudo que vem por aí, porque hoje tudo é lacração, o cara simplesmente quer passar uma mensagem política e acha que está produzindo arte, né? Então, o meu trabalho na fotografia é essencialmente este. Por isso que eu criei o Foto 29, que você viu lá, né? Qual é a ideia do Foto 29? Eu sei que fotografia é um negócio muito caro, né? É caro você comprar uma fotografia autoral certificada. Então, qual foi a ideia disso? Falei, poxa, se é caro, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar isso por um preço muito acessível, né? E é muito acessível mesmo, por R$ 29,90. O pessoal brinca e fala assim, mas é uma assinatura? Não, não é uma assinatura. Você vai comprar a fotografia sim e vai receber em casa o certificado de autenticidade. E você vai escolher a fotografia. Então, eu vou fazer uma viagem para produzir o meu próximo portfólio, porque ainda não revelei o lugar, vou revelar só no grupo de Close Friends. Então, o pessoal que entra no projeto vai acompanhar toda a produção das imagens pelo Close Friends. Quando eu Não, não é voltar. no Brasil, imagino. Não, 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 no Brasil não. Quando eu voltar pelos R$ 29,90, a pessoa vai receber um livro e-book e com toda aquela produção, ela vai escolher qual a imagem que ela quer. Só isso, assim. Então, assim,
a esquerda diria que é uma forma de democratizar a arte. Mas, assim, a ideia não é essa, não. A ideia é você realmente deixar que isso fique mais acessível e tenha um sentido maior, né? Não é a ideia não é fotografar bituca de cigarro, a ideia não é você fotografar, ir lá no Museu do Cocô e fotografar cocô, a ideia não é essa, não. A ideia, de fato, é você trazer cultura, porque através da fotografia é cultura, é um produto cultural, né? Wiley, só para me ver se eu entendi. Vai ser uma viagem, é um projeto, né? Uma viagem Sim. que você vai fazer, uma viagem internacional, onde a pessoa ela vai poder acompanhar o processo de produção dessas Sim, imagens, é isso? via Close Friends, porque no Instagram você tem aqueles melhores amigos, né? Certo. Então eu vou. Ah, entendi. Isso. Então todo mundo que entra no projeto, eu manualmente ali eu já classifico você, inclusive você eu já classifiquei, né? Como Valeu, melhores obrigado. amigos. Então, quando eu A pessoa vai tiver receber no Instagram, no direct dela. no direct dela, mas só ela vai ver, porque ela está no projeto. Olha. Quem não tiver, não vai ver. E, por exemplo, aí você vai fazer as fotografias, você vai viajar, vai fotografar tudo isso, né? E a pessoa, como é que é? Ela vai escolher Ela a vai arte escolher, pra ela? a fotografia do portfólio, certo? Depois que ela escolher a fotografia, ela vai receber esse arquivo em altíssima resolução, que evidentemente, se fosse Ah, físico, não paga, né? Porque sim. a impressão é muito maior o valor, mas em altíssima resolução, de fazer outdoor. Só que fisicamente ela vai receber em casa o certificado de autenticidade. Por quê? Porque o certificado de autenticidade vai assinado por mim. Isso evita fraude, isso resguarda de que de fato ela tem uma fotografia autoral produzida por mim, né? E ela vai ficar com aquilo ali. Inclusive eu vou orientar como imprimir, né? Porque não é simplesmente você pegar e botar na impressão de casa. Claro que a fotografia é sua, você faz do jeito que você quiser. Mas eu oriento as pessoas também qual o papel, e se quiser imprimir comigo, pode imprimir, não tem problema nenhum, a preço de custo. Então, assim, eu sei que a galera da fotografia deve estar pirada comigo, porque eu botei um valor muito baixo. Se você entrar em bancos de dados, faça um teste aí, entrem no banco de estoque de dados de imagens da Adobe, né? Adobe Stock. E você vai ver lá, para você comprar uma fotografia autoral, digital, você vai gastar R$ 1.200, pelo menos. Cara, que loucura, que loucura. Então, por exemplo, assim, se eu posso fazer um quadro na minha casa, por exemplo, com essa foto que eu escolher, sei lá, da cúpula de São Pedro e Sim, tal, da Pietà do Vaticano, sei sim, lá. sim, sim, Aí sim, eu faço um quadro, eu imprimo na minha casa, do sim. quarto do meu filho, sei lá, uma imagem, tal. Ou, por exemplo, as planícies de Assis, né, e tal. Sim, Aí eu sim, vou escolher esta foto que eu vou receber em alta. em E alta, as, exato. e as outras fotos eu vou vendo também? Como é que é? As outras fotos você vai ver pelo livro que você vai receber, né? Sim, para Então mim esse poder livro, escolher inclusive, também. para você escolher, se quiser, pode imprimir em casa para trabalhar aquilo com as crianças, já que é fotografia, né? Então Uhum. ali eu vou fazer fotografia de rua, vou fazer fotografia de paisagem, vou fazer retrato. O mais interessante disso é a perspectiva de quem está produzindo. Porque se eu vou fotografar, por exemplo, uma catedral gótica, a perspectiva do que eu vou fotografar não é simplesmente um templo. Então eu sei que existem detalhes ali que eu preciso mostrar. Isso é interessante. Isso é muito interessante, né? Então, o mercado da fotografia é extremamente caro. Se você for pegar, nossa, é porque por questão de Sim, ética a gente não pode falar, mas a fotografia aqui no Brasil você pega R$ 15.000 uma eu fotografia. sei, eu sou fotógrafo também, né? Ah, Sim, então você vai comigo então para viagem, cara. ô, vamos embora, cara. Se minha mulher não tivesse grávida, eu ia Então mesmo. deixa eu te falar, então é por isso que aquelas fotos que você tá postando lá no feed, né? Aquela produção toda, Eu tô um pouco pôr do sol. eu fiz Ah, um curso agora eu de, entendi. eu curso de Agora eu fotografia entendi. no Rio de Janeiro, né? Ah, Eu fotografei por muito tempo
capas de CDs, né? Na Canção Nova eu Oh, fotografava para revista. rapaz, Eu que tenho várias capas legal. de CDs de fotografia minha. Eu era diretor de imagem também, diretor de dramaturgia. Tu Pô, trabalhava com rapaz. imagem. Então eu acho que você tinha que ir comigo pra lá e a gente faz um monte de live de lá de fora. Não, mas olha, eu sei por que que eu me assustei com esse valor. Eu sei desse mundo. Aham. Quem foi meu professor, não sei se você conhece Paulo Batelli. Ele que foi Sim, meu sim, professor, sim, 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 né, de fotografia na época. sim, E aí eu mergulhei mesmo nessa dinâmica de fotografia, virou assim. Engraçado que a gente vai criando, vai treinando o olhar, sim, ficando sim, cada vez verdade. melhor. É porque quando você para, você também perde o treinamento, aí você tem que voltar a treinar novamente. O ângulo, aquela coisa toda, Enquadramento, enquadramento. É o treinamento que você falou, cara. é, E acontece com o leigo também, que quando ele vai treinando, vendo o olhar e coisas belas, bonitas, que me eleva, que me transcende, isso vai também me levando, né, cara? sim, perfeito, Não, perfeito. espetacular, espetacular. E até o seguinte, cara, eu não sei como é que é. Isso aí você vai colocar à disposição do pessoal. Ou já tá, né? Já Sim, tá já com está rodando já. Ele já está rodando, eu pretendo fazer a viagem no máximo, final da primeira quinzena do mês que vem eu já devo estar viajando. Só estou aguardando aí, porque por Uhum, causa dessa variante aí as fronteiras voltaram a fechar, mas já estou uhum. quase, tem 2 lugares que já estão quase 100% definidos aí já para a gente fazer a viagem. E como que as pessoas podem adquirir, o Arley? É muito simples. Tem um site lá na minha bio, lá no Instagram, No seu Instagram? arley.mendes, no meu Eu vou Instagram. colocar um banner aqui, então. Peraí, o que eu acho melhor aqui? Vou colocar o seu Instagram, qual que é? É Com arroba H, arley.mendes. arley.mendes, Eu te sigo, então eu sei que link. Como é que é? Projeto, qual que é o nome? Foto 29, que é 29, né? Projeto. Foto, Esse foto é com a PH ou não? não, FOTO 20, né? 20 29. É e o I, né? 9. Isso, I9, de inovar. 29. Projeto Foto 29, na bio de Arley Mendes. Eu coloquei na descrição desse vídeo Ah, aqui. legal. E eu vou fazer o seguinte, então. Aqui, ó. Quem adquirir, que está aqui na live, eu vou dar Olha, duas vem coisa boa aí, hein? para sortear duas tutorias, duas mentorias para casais, para famílias. Aqui, 1 hora comigo Ó, rapaz. para a gente conversar sobre relacionamento conjugal, família forte. A gente está aí com o curso Família Forte, foi lançado, a gente já fechou a nossa terceira turma. E eu nunca abri mentoria, Oh, hein? Eu sempre fiz em curso, nunca fiz pessoalmente. Então, eu vou, nossa. eu vou sortear aí duas mentorias minha de 1 hora para todos aqueles que adquirirem através dessa live Não, aqui. então vamos fazer assim, ó. É, você vai sortear duas, então vamos sortear Duas. quatro, porque aí você sorteia duas e eu coloco mais duas minhas também. Então, pronto. Pronto, fechou. Então, Duas. agora a gente precisa definir o tempo, né? 24 horas para quem entrar, um mês, o quê? O projeto é seu, eu sei que vai falar aí. Eu já dei minha Então, contribuição. então pronto, vamos fazer o seguinte: 24 horas, vamos ajustar a coisa aqui. Nas próximas 24 horas, o Tiba tá. Nossa, e só por isso aí, eu posso entrar também. Eu queria uma mentoria contigo. Você já tem minha mentoria aqui, eu já tenho mais de 1 hora com você. Então, nas próximas 24 horas, a gente sorteia, então, 4 mentorias, né? 2 do Tiba, Família Forte, e 2 mentorias comigo, beleza?
Beleza, família forte. Pô, Aí a pessoa pode lindo escolher o demais. tema. Se ela quiser falar sobre educação dos filhos, se ela quiser falar sobre relacionamento conjugal. Então, tá aí. Quem entrar aí, ó. Cara, eu nunca dei mentoria para. Tô dando para você hoje, hein, o Arley. E Ô, meu, duas. que honra! Que honra. Cara, Gente, tem o quê? 140 pessoas aí. Divulga esse negócio aí pro pessoal, por favor. Manda pra galera aí, manda pros amigos no Instagram. então, ó, como as pessoas precisam então ir no perfil do. Eu vou colocar o banner aqui com o seu Instagram. Como é que eu faço? Eu sou meio lerdo aqui. Deixa eu ver aqui. Arroba Arley com I, né? Isso. Ponto Mendes. Deixa eu ver. Vê se é isso aí. Isso, exato. @arley.mendes. Você Isso não aí. tem, você não tem o link, por exemplo? Você não tem um link aí, não? Tem o link. Eu Me tenho o manda no link aqui. WhatsApp. Vou ver Mando se eu agora consigo para você aqui. colocar aqui para a galera já Ah, acessar daqui. muito fácil. Pera aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, vamos lá. 24 horas, ou seja, a galera que está acompanhando agora Gente, já é uma pode mentoria entrar. com o tipo. Vocês têm noção de um negócio desse, né? Já tem Pera aí. agora aqui, ó, o esquema. Deixa eu pegar aqui e vou mandar para você. Me manda que eu já prego aqui o trem. No WhatsApp, né? Uhum. Pera aí. Cara, porque eu vejo que isso é necessário. É uma guerra cultural que está travada, né? E nós não podemos deixar nossas famílias Mandei aí para você. sucumbirem a ela. Mandou? Mandei. Não, com certeza. A nossa guerra é genuinamente cultural. Ah, eu Genuinamente coloquei. cultural. Peraí. Esse aí é o link do pessoal se inscrever, tá? É isso que você precisa? Eu não recebi nada até agora. Ah, não, agora que eu recebi. Foi. É esse aqui mesmo. Já vou deixar o link aqui. Quer ver? Ó, uma mentoria com o Tiba, Família Forte, por R$ 29. Meu Deus. Duas, né? Duas, né? Então tá aqui na descrição embaixo. Não sei se o pessoal conseguiu enxergar aí. Vocês conseguiram? Eu coloquei Arley com. Você colocou o arroba do Arley errado na descrição do vídeo. Pera aí, gente. Meu Deus do céu. Já Não, tá apaguei, certo. já botei outro. É porque eu tinha colocado com Y. Ah, tá. O Vaguinho, meu amigo, tá me lembrando aqui. Valeu, Vaguinho. Acompanhando sempre aí. Cara, show demais. Show de bola, cara. E você quando é que você vai revelar para onde você vai? Assim que eu fechar, de fato, deixa só. Eu tô pensando em se eu revelo no Close Friends ou se eu revelo quando eu já estiver em loco pra Uhum. galera. Falar assim, eu tô aqui nesse lugar, é um lugar importante. Bem, não posso dar muita dica, mas e aí eu pretendo passar 10 dias. Eu não sei se eu vou conseguir fazer fotografia documental, que é a minha paixão, né? Poxa, Uhum. já que você é fotógrafo, eu fiz um documentário em fotografia no primeiro campo de concentração nazista, Tiba. E por que eu Uhum. fui até lá, na Alemanha, em Munique? Porque esse campo de concentração, ele tem uma coisa que é interessante. Dentro desse campo haviam 2 pavilhões para aprisionar padres. E Nossa. nesse campo de concentração aconteceu a primeira e a única ordenação sacerdotal válida, porém clandestina, que foi do Beato Karl Leisner, o nome dele. Então foi válida porque eles conseguiram a autorização, é uma longa história, eles conseguiram a autorização do bispo de Munique para que ele fosse ordenado dentro do campo de concentração. E também no campo de concentração eles conseguiram despistar a guarda. Então os judeus começaram a tocar, fazer uma festa num outro pavilhão,
enquanto que a ordenação acontecia no pavilhão em que eles estavam. E ali aconteceu a primeira ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração. É uma história linda demais, muito linda. Meu Deus. Muito linda. E aí eu não sei se vai dar para fazer documental, mas se eu não fizer documental, vou fazer retrato, vou fazer street photography, vou fazer paisagem, enfim, acho que tem muita coisa boa para contar aí. Massa demais. Cara, parabéns pelo projeto aí, que Deus te abençoe, que assim como beneficia a minha família, as suas artes aí, o seu trabalho, né, em botar a gente em contato com tudo isso aí, beneficie meus filhos, eles estão tendo contato com a verdadeira arte, estão diferenciando o que é arte do que não é, sabe? Eu desejo isso para todo mundo. Então, pessoal, tá aí uma baita de uma oportunidade com o projeto que o Arley organizou aí para vocês acompanharem, terem em casa, para imprimirem, colocar aí uma foto autoral com certificado por esse valor irrisório, né? Escolher uma para você quiser, se você quiser imprimir, colocar na sala da sua casa. Cara, muito bom, parabéns. Sou Gostei. fã do seu trabalho. Vamos ver aí, né? 24 horas, eu gostei. Eu me sinto de verdade honrado. Valeu mesmo pela força. Brigadão. Eu acho que foi um papo muito bom mesmo. Poxa, uma hora, quase 1h30 que a gente conversando e 137 pessoas suportando aqui essa conversa. Uhum. E eu espero que a mensagem realmente tenha ficado. Nós precisamos focar na formar o nosso. São simplesmente os políticos. Eles são importantes, são sim, eles são muitos, mas a gente precisa muito nosso espírito, porque a gente vai receber aí uma avalanche de coisas completamente contrárias àquilo que a gente acredita, para destruir a nossa família, para destruir tudo de fato que a gente acredita. Então, se a gente não fortalecer, por isso que seu projeto é Família Forte. Então, se a gente não fortalecer o nosso espírito para fortalecer as nossas famílias, a nossa inteligência, a gente vai sucumbir a essa loucura aí. Então, a gente precisa rezar, estudar e trabalhar. Muito show. Eu tentei procurar aqui um pouco algumas fotografias minhas. Eu quero ver, cara. Quero ver. Como é que chamava? Era Flick. Deixa eu ver se eu acho Flickr, aqui. que é onde a galera coloca o portfólio, né? Flickr. É. Flickr. Eu tinha uma conta na época, eu sou apaixonado com fotografia. Eu me entusiasmo com umas coisas dessas, sabe? Assim, eu acho fantástico. Eu estava tentando aqui procurar alguma coisa minha aqui, mas não vou achar, não. Eu queria mostrar um pouco para vocês de algumas obras minhas de fotografia. Cara. Deixa eu procurar aqui. Quero ver, hein? Só mais um pouquinho aqui. Era assim, claro, aprimorei muita coisa de lá para cá, mas alguma coisa. Ainda tenho. Ai, puxa vida. Não sei se vai dar para ver por causa da luz. Isso aqui foi para um CD. Muito bom. Do CD do Márcio. Márcio Pacheco? Não, do Márcio Todeschini. Esse aqui foi do CD do Greco. Sim. A capa do CD do Greco foi eu que fotografei também. Essa fotografia é minha. Coisa boa. Esse é o CD da Eliana Ribeiro. A fotografia Olha também é minha. Só, cara. Isso aqui foi em Assis, a foto que eu tirei lá. Olha que legal. Olha que legal lindo. isso aqui. Lindo. Paisagem. O detalhe da pena da pluma. É o tipo de fotografia realmente, é um negócio realmente lindo, mas que o pessoal não premia, né? Sim, isso aqui foi para um musical.
Eu fotografei para anunciar um musical, chama Os Olhos do Menino. Uhum. É muita coisa, cara. Tem fotos bem Que antigas. legal, cara. Ó, Esse aqui sou eu, quando muito bom. fo- durante o ensaio da fotografia do CD. Que Mas, ótimo. e assim vai. Bom demais. Olha essa aqui que bacana. Aí é onde essa aí? Isso aqui é numa fábrica que faz. É uma fábrica de carvão. Uhum, Eu tirei de vários trabalhadores, assim, né? uhum. A fábrica de carvão. E é uma fotografia limpa, né? Gostei. Bem bacana, bem bacana. Ó, essa que legal. E assim vai. Que legal, Essa aqui, cara. olha que legal, a estação. Olha o ângulo. Bom demais. Uhum. Olha Essa essa aqui, daí. eu tava fotografando, isso aqui foi Essa é interessante, linda. Essa porque eu, também é linda. eu tava fotografando, treinando fotografia, quando essas crianças apareceram e começaram a jogar bola no campo. Uhum. Aí eu atraí, vem. Aí elas foram e eu aproveitei e Então, a gente fotografei. precisa de mais fotógrafo assim, né? Poxa, isso é muito importante. Só Olha, que tudo que se produz hoje é loucura. sim. E aí vai. Ó, aquela ali muito, muito bonita. Tem uma ali de umas sombras, acho que foi a penúltima aí que você mostrou. Volta aí. Deixa eu, será que é essa aqui? É, linda essa. Hum, Essa tá linda. Muito linda. Ó a regra dos terços aí. regra dos textos, Bom isso mesmo. demais. E aí tem também focado na espiritualidade, que eu fotografei uns momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Sim, Tá focando. Olha que fotos, que expressiva. Olha como é que essa foto fala para nós, quer ver? sim. Focar. É lindo, rapaz. Muito bom. Ó, aquela ali do Santiago. Nossa. Jesus Eucarístico. Isso aqui foi um show de musical do Gen Rosso. Isso aqui tudo com lente escura, viu, cara? 5.6, 5.6, essas lentes Aí aqui. você. Mas você tava fazendo milagre, né? Porque você não subia tanto o ISO aí, não é? Por exemplo, se eu subisse o ISO, eu granulava demais. É granular. E aí eu optei pela estabilidade na mão. Então eu Aham, tirava foto com o ISO baixo para não granular muito aham. e aí, mas eu gosto também da granulada, aquela granuladinha assim, Sim, eu sim. acho bacana pra caramba. E eu segurava na câmera, era uma D70 ainda, era uma câmera bem aquém, uma lente escura, mas na hora do treino é pegar, prender a respiração e fazer várias opções ali. Muito legal. Ó, não sabia, gostei, hein? Gostei. Eu já Ainda acho que você. fiz muita coisa na minha vida, rapaz. Eu já fui voz de fantoche em programas de TV infantil, é, fiz programa de rádio, já fiz programa de humor em televisão. Programa de rádio também eu já fiz. Não, o programa não era todo meu, mas já na rádio também eu já participei demais. Uhum. Eu ia pra Canção Nova gravar as vinhetas da rádio, nos Olha programas da só, Canção Nova, é. em Então, Vitória da Conquista. e também. Então, Celina Borges, Anjos de Resgate, Valmir Alencar, o pessoal do Vida Reluz. Eu levava Uhum. um gravadorzinho e aí eu fazia o texto para fazer as vinhetas, né? E aí Uhum. trazia
a gravação da galera e aí fazer as vinhetas na rádio. A rádio tem até hoje, Rádio Luz FM. Que legal. Cara, é isso então, sucesso aí. E pega então essa galerinha que se inscreveu, Beleza. aí, que adquiriu, faz um sorteio. Então, só para quem chegou agora saber, o Arley vai sortear 2 tutorias minhas, né, de 1 hora, sobre educação dos filhos, o relacionamento conjugal e tudo, para aqueles que adquirirem o projeto 29, que é um ensaio fotográfico, uma cobertura fotográfica que o Arley vai fazer num lugar, num determinado país, aí que ele vai falar depois, onde a pessoa vai poder participar e acompanhar todo o processo, aí através vai receber por direct aí as fotos e acompanhar toda a trajetória do Arley aí. Perfeito. Por R$ 29,90. Show. A gente precisa de um trabalho para resgatar a cultura, porque os revolucionários, os comunistas aí, eles estão fazendo tudo para destruir a beleza, para apagar a memória. Eu tive a honra de fotografar a Catedral de Notre Dame antes do incêndio, porque assim isso tudo tende a acabar. Imagina, essas igrejas, daqui 30 anos, 40 anos, com a Europa toda sendo islamizada. Isso vai acabar, isso tende a acabar, né? Exatamente. E a gente está vendo aí muito incêndio acontecer, a gente sabe que esses incêndios são todos criminosos, né? Aí eles ficam jogando a justificativa, dizendo que é porque não cuidava, não tinha manutenção dos templos, então por isso que eles pegam fogo, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Toda essa nossa história, ela tende a acabar, porque a ideia de islamização da Europa toda é para destruir a nossa história, a história do Ocidente completamente. Então, vamos fotografar para deixar isso pelo menos registrado enquanto é tempo, né? Então é isso, cara. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Arley. Imagina, eu que agradeço. Agradecer imensamente. E obrigado a vocês todos que nos acompanharam também até agora aí, nesta live, sobre a arte como instrumento de revolução. Show, obrigado. Obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? É isso, Arley. Obrigado mesmo. Valeu pelo convite. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.